Oi gente, tudo bom? Hoje o tutorial é especialmente para você que não tem muita habilidade em fazer maquiagem, facilitando o máximo possível. Eu vou começar aplicando a base com uma esponjinha, porque ela é uma das ferramentas mais fáceis que tem para aplicar base. Ela já vai dando acabamento nela, tirando todas as marcações e deixa um aspecto bem bonito na pele. Lembrando sempre de aplicar abaixo do queixo, ali no pescoço, para tirar as marcações, não deixar o efeito de máscara da base. Cuidado ali na testa na hora de aplicar a base para não vir com excesso de produto e não conseguir esfumar ela e acabar deixando marcada na raiz. É importante prestar bem atenção ali nos cantinhos do nariz, passar bem a base, porque é onde sai com mais facilidade durante as horas. A oleosidade ela vai abrindo. Agora eu vou vir com um corretivo um pouquinho mais claro que o meu tom de pele, para iluminar abaixo dos olhos. Eu vou vir com a esponjinha também para facilitar, fazendo um formato de um triângulo invertido, puxando bem ali para a lateral, que isso que vai dar o efeito de iluminação no rosto. Para quem tem uma olheira muito forte, muito escura, é importante você primeiro camuflar essa olheira com a base ou com o corretivo do tom da sua pele, para depois você vir iluminando, senão ela pode acinzentar a sua olheira e evidenciar mais ainda. Com o que sobrou na esponjinha, eu vou aplicar em cima da pálpebra para anular a cor avermelhada dela também e ajudar depois na fixação da sombra. Agora eu vou vir aplicando um pó que seja um tom mais claro que minha pele também, para não tirar o efeito que eu fiz da iluminação do corretivo, manter ele. Aí eu só aplico abaixo dos olhos, no topo do nariz, no queixo e na testa, para dar o efeito de iluminação. Lembrando sempre de selar bem, para não correr o risco da base acumular o corretivo e também não ficar transferindo. Agora eu vou vir com um pozinho do tom da minha pele mesmo, só para selar o restante, onde eu não selei com outro pó. Lembrando também do pescoço, onde a gente aplicou a base. Para fazer o contorno, eu peguei um pó que seja mais escuro que a minha pele, um pó para pele negra mesmo, e um pincel bem fofinho, e vou vir aplicando ali na lateral. É bem abaixo do osso, não precisa ser exatamente onde afunda, porque senão ele vai dar a impressão de rosto um pouco caído. Você aplica também rente à testa. Se você tiver a testa pequena e curtinha, não tem necessidade. A minha, como ela tem mais espaço para aplicar, eu aplico um pouco. Se você quiser diminuir um pouquinho o queixo, você aplica abaixo dele, aplica ali na mandíbula, para deixar o rosto um pouquinho mais contornado, mais marcado. Mas é aquilo que eu falei, se você tiver já essa parte do rosto pequena, não tem necessidade, você vai ajustando conforme o formato do seu rosto. Lembrando sempre de deixar bem esfumado. Como eu achei que ficou um pouco marcado, eu volto com o pincel que eu apliquei o pó e só passo ali nas bordas para esfumar melhor. Com esse mesmo pincel eu vou aplicar no nariz. Eu dou uma sopradinha no pincel para tirar o excesso de produto e não deixar o nariz marcado, porque é uma região que aparece muito se você aplicar o produto em excesso. Eu vou vir com blush, bem pouquinho mesmo, só para dar uma carinha de saúde. E se você achar que ficou marcado, é só retornar com o pincel do pó também, esfumando tudo. Agora vem a melhor parte, né? O iluminador. Você aplica ele com um pincel pequenininho ou com os dedos também, se você não tiver o pincel.
Lembrando sempre de esfumar para não deixar a marcação entre ele e o blush, né? Pra deixar um aspecto mais natural, como se fosse da sua pele mesmo. Aplica um pouquinho na ponta do nariz para dar a impressão de que ele é mais empinadinho. E um pouquinho acima dos lábios para aumentar ele, dar um volume. Eu aplico iluminador sem dó, porque eu amo iluminador. Agora eu vou vir corrigir na sobrancelha. Primeiro eu gosto de pentear ela toda pra cima e ver a parte que mais precisa de correção. No meu caso, minha sobrancelha já é bem volumosa, bem cheia. Então eu vou vir com uma sombra, que eu acho que é mais fácil. Uma sombra ou um lápis pra sobrancelha. E vou aplicar só ali do ponto alto pro final, porque é onde é mais falhada na minha sobrancelha. Se a sua tiver mais falhinhas, for mais rala, aí você pode vir aplicando nela inteira. Mas a minha não tem necessidade, senão ia pesar muito. Para aplicar essa sombra eu uso um pincel chanfrado, que eu acho que é o mais adequado, fica mais fácil para aplicar ela, delimitando bem. Depois eu gosto de vir com um pincelzinho para dar uma penteada nela e esfumar um pouquinho o produto. E cuidando sempre para não deixar ela marcada, senão ela vai deixar você com uma expressão muito pesada. Agora eu vou vir com um pincel bem fofo de esfumar, com uma sombra marrom, aplicando ela primeiro ali no cantinho externo, dando batidinhas. Depois eu tiro o excesso na minha mão do pincel e venho esfumando nas bordas. Lembrando sempre de segurar o pincel bem na pontinha dele, para você ficar com a mão mais leve na hora de esfumar. Tira bem as marcações com movimentos de vai e vem, fazendo formatos de bolinha. E eu vou fazendo a mesma coisa no outro olho. Aplico, tiro o excesso do pincel, esfumo as bordinhas com movimentos de vai e vem, formatos de bolinha, até eu ver que tá bem esfumado. Como eu achei que tinha ficado um pouquinho marcado desse lado, eu vim com o próprio pó mesmo que eu apliquei ali no meu rosto, para ajudar a esfumar um pouquinho melhor. Aí depois eu volto com o pincel, só com o restante que tinha, e dou uma esfumada. Para pálpebra, eu vou utilizar o mesmo iluminador que eu usei no rosto, para facilitar também. Eu vou fazer isso nos dois olhos, vou aplicar com o dedo mesmo. E depois eu venho com o pincel do marrom, só esfumando entre a sombra, para tirar a marcação. E novamente, com o mesmo iluminador, eu vou aplicar abaixo da sobrancelha. Depois eu volto com o pincel de novo, tirando as marcações. Agora com um pincel menor e bem fofinho, eu vou vir aplicando o mesmo marrom, sempre lembrando de esfumar bem ali abaixo. Eu escolhi aplicar um lápis branco, porque eu gosto do efeito que dá, mas se você não gosta, você pode vir com um lápis preto ou até ficar sem aplicar nada. Agora eu vou vir aplicando a máscara de cílios. Eu resolvi aplicar cílios postiços porque eu gosto do efeito. Eu acho que fica bonito pro vídeo e pra foto, mas se você não tem prática, não tem habilidade, não tem problema. É só você passar bastante máscara, vir com várias camadas para deixar um efeito bem bonito nela. Lembrando também de passar nos cílios inferiores,
para deixar o olho um pouquinho mais marcado. Para finalizar, eu resolvi passar um batom vermelho, porque eu acho que ele dá um super efeito. Já dá a cara de que você passou horas ali fazendo a maquiagem. E esse é o resultado da maquiagem finalizada. Super fácil de fazer e super linda, né? Não tem dificuldade nenhuma. Espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo narrado. Ainda tô perdendo a vergonha, mas aos poucos a gente vai melhorando, né? Bom, é isso então. Até o próximo vídeo.